100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Funcionários de 3 hospitais contratualizados de Campos realizam nova manifestação. Agentes socioeducativos do Degás em greve por tempo indeterminado. Projeto de privatização da Eletrobras prevê união com menos de 50% das ações e sem poder de veto. Governo propõe mudar pacto federativo, liberando 400 bilhões de reais aos estados e municípios em 15 anos. Governo pretende criar estado de emergência fiscal com redução de jornada e salário de servidor. Polícia Federal intima Renan e Braga para que prestem esclarecimentos em inquérito. Dólar comercial fechou o dia menos 0,44%, cotado a R$ 3,99. Arroba do Boi Gordo com mais um dia de alta, agora cotada a R$ 163,50 à vista no estado do Rio. Açúcar cristal saca 50 quilos, recuou menos 0,38% ao dia, sendo negociada a R$ 65,35. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos. 997971007. Mix Notícias. A temperatura no momento está a 25 graus, podendo chegar a 30 graus. Sol entre nuvens e com possibilidade de chuva à tarde e à noite. E vamos ao trânsito. Na Beira Valão, a movimentação está intensa nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola com fluxo moderado em ambos sentidos nos demais pontos. Na Formosa, a movimentação é constante desde a Barão da Lagoa Dourada até o Mercado Municipal, com maior concentração mais próxima à saída para Beira Valão. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo é intenso no sentido centro, juntando os veículos que vêm da Baixada e da Penha, e assim segue em toda a sua extensão até a Beira Valão, com maior lentidão junto aos semáforos. Movimentação moderada na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo sem lentidão até a Ponte General Dutra. Já no trecho urbano da BR-101, que vai até a segunda passarela em Guarus, o trânsito segue lento, mas sem retenções até a Ponte Alair Ferreira. E atenção, na BR-101 no sentido Rio, como de costume, tem lentidão entre o quilômetro 313 e o quilômetro 322 por conta do excesso de veículos no acesso à Ponte Rio-Niterói. Ainda no sentido Rio, na altura de Carapebus, um acidente interdita a faixa da direita no quilômetro 128 Sul, fazendo com que tenha 2 quilômetros de lentidão neste trecho. Juntos o melhor Mix. Mix! Os funcionários da Beneficência Portuguesa, plantadores de cana e Santa Casa realizaram no início da tarde de ontem nova manifestação contra atraso nos salários. Os hospitais, por sua vez, justificam que não tem sido possível manter os pagamentos em dia devido aos atrasos nos repasses das verbas da Prefeitura de Campos. O movimento desta terça-feira foi em frente ao Hospital Plantadores de Cana, na Avenida José Alves de Azevedo, no centro. A dívida da Prefeitura com as unidades hospitalares já chega a mais de 15 milhões de reais. Os agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas entraram em greve na madrugada desta terça-feira. Paralisação foi definida em assembleia na noite da última quinta-feira, dia 31. E na manhã desta terça, adolescentes da unidade de semi-liberdade CRIA de Campos iniciaram um tumulto no alojamento, resultando em uma porta quebrada. A Polícia Militar foi acionada para o local, não houve feridos e nem evadidos. Mix Notícias. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ontem que o projeto de lei que permitirá a privatização da Eletrobras prevê que a União fique com menos de 50% das ações da empresa. O projeto também prevê ações especiais com poder de veto, as chamadas Golden Share. O governo federal divulgou na última quarta-feira, dia 30, sua proposta de mudança no chamado Pacto Federativo, o conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos e os campos de atuação de União, estados e municípios e suas obrigações para com os contribuintes. Uma das principais medidas é a alteração no processo de distribuição dos recursos do pré-sal, o que resultará na distribuição aos estados e municípios de 400 bilhões de reais a mais em 15 anos. Mix. Governo propõe criar estado de emergência fiscal com redução de jornada e salário de servidor. Ideia é disparar medidas de ajuste caso despesas de estados e União fujam do controle. Outra proposta é a criação de nova ordem fiscal com reavaliação de benefícios tributários a cada 4 anos.
Os senadores do MDB, Eduardo Braga do Amazônia e Renan Calheiros de Alagoas, foram intimados a prestar esclarecimentos à Polícia Federal na manhã de ontem. A operação se refere a inquérito aberto em maio do ano passado para investigar supostos repasses de cerca de 40 milhões da JF a políticos do MDB durante a campanha eleitoral de 2014. A ação da Polícia Federal mira supostos operadores do repasse. Mix Notícias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou em documento enviado ao STF que Joesley Batista e outros 3 ex-executivos do Grupo JF agiram com extrema deslealdade com o Ministério Público. Aras reiterou pedidos feitos por 2 antecessores para anular os acordos de delação premiada dos 4. Também pediu para que as provas produzidas sejam mantidas válidas, além de opinar pela não devolução de valores já pagos pelos colaboradores. O BNDES anunciou que antecipará o pagamento de mais de 30 bilhões de reais de empréstimos da União. Com mais esse pagamento, o valor total devolvido pelo BNDES à União neste ano chegará a 123 bilhões de reais, atendendo a meta acordada com o governo prevista para 2019, informou o banco. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Mais de 11 mil cientistas de 153 países se uniram para declarar a emergência climática nesta terça-feira. Eles assinam juntos um artigo publicado no periódico Bioscience, onde apresentam evidências de que o planeta está em crise. Como nos indicadores gráficos apresentados, declaramos com mais de 11 mil signatários cientistas de todo o mundo, clara e inequivocamente, que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática, dizem no artigo. O Brasil é o 6º país que mais emite gases do efeito estufa no mundo. As emissões aumentaram 0,3% em 2018, após 2 anos de quedas sucessivas. O índice foi puxado pela mudança de uso do solo, responsável por 44% das emissões do Brasil. Isso significa que as emissões de gases poluentes no país no ano passado estão ligadas ao desmatamento, que é a mudança de floresta para área degradada, e degradação de solo, entre outros motivos. Mix Notícias. O Ministério Público do Rio Grande do Norte instituiu ontem um gabinete de crise em razão da poluição de praias, estuários e áreas de mangue no estado, em decorrência do lançamento de petróleo em águas oceânicas brasileiras. O gabinete de crise ambiental terá atuação em regime de força-tarefa interestadual integrada pelos Ministérios Públicos do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. As cidades de Nova Viçosa e Santa Cruz Cabralha, ambas no sul da Bahia, tiveram registro das manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste. Ontem, em Salvador, as praias de Pituaçu, que fica no bairro de mesmo nome, Pedra do Sal, em Itapuã, e Armação, na Costa Azul, voltaram a ser atingidas. Juntos o melhor mix. O presidente do Chile afirmou que concluirá mandato apesar de protestos em entrevistas à BBC. A primeira desde que a crise se instalou. Piñera defende sua decisão de decretar estado de emergência e assim colocar militares nas ruas, trata das divisões políticas e econômicas no Chile e assegura que, apesar dos pedidos por sua renúncia, não pensa em fazê-lo. O Irã anuncia que vai injetar gás de urânio em mais de 1.000 centrífugas. O presidente iraniano Hassan Rouhani fez o anúncio nesta terça-feira. Ele não especificou, entretanto, se as máquinas vão produzir urânio enriquecido. Conforme acordo nuclear de 2015, as centrífugas que ficam em Fordo deveriam ficar vazias. Mix Notícias. O Congresso Nacional ainda não definiu data para a votação de projeto encaminhado pelo governo propondo mudanças nos critérios para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e perda de pontos, em caso de infrações graves. Porém, há medidas já em vigor que nem todos têm conhecimento. Uma delas vale desde agosto e diz que o motorista condenado por receptação ou contrabando de mercadorias poderá ter a habilitação cassada. Novas regras sobre a cobrança de mensalidades escolares em análise na Câmara dos Deputados apresentam itens polêmicos. Um deles prevê que a planilha de custos da escola seja anexada ao contrato de matrícula. Na opinião de representantes de escolas e faculdades privadas, a proposta caracteriza intervenção indevida do Estado na atividade econômica privada. Mix. Juntos no melhor mix. Segundo informações de um ouvinte do Açu, trabalhadores de 2 empresas do complexo portuário realizam uma manifestação desde as primeiras horas de hoje na altura da Rua Nova. Segundo ela, 2 empresas do porto estariam realizando demissões em massa sem pagar os direitos dos colaboradores. Além disso, eles reivindicam a falta de plano de saúde. E os ônibus estão sendo parados na altura da Rua Nova. Os manifestantes, segundo ela, ainda estão impedindo a entrada de novos coletivos no local.
Outra reclamação enviada por uma ouvinte indignada aqui para o nosso WhatsApp. Ela veio na van de Ponta da Lama e chegando ao Shopping Estrada para pegar o ônibus Linha Penha, teve a recusa do motorista da empresa de ônibus que alegou que ela teria que pagar a passagem integral por ordem da dona da empresa. Ela já acostumada a fazer todos os dias esse procedimento sem a necessidade de pagar outra passagem. Cadê então aí o sistema integrado do transporte público? Mix Notícias. Municípios no norte e noroeste fluminense afetados pela crescente queda dos índices de chuva poderão receber um socorro, especialmente para financiar investimentos em atividades produtivas. A boa notícia é fundamentada na criação de um Fundo de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, cuja proposta será analisada por comissão especial que a Câmara dos Deputados instala hoje, quarta-feira. A assistência técnica será meu maior desafio à frente do Ministério da Agricultura, disse ontem a ministra Tereza Cristina na abertura do Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária em Brasília. Um dos alvos na agenda de prioridades apontadas é a pobreza do pequeno produtor, aquele que, na opinião da ministra, produz pouco, um produtor que ainda precisa de ajuda. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai levar hoje a leilão 4 áreas da chamada seção onerosa. Será um mega leilão de petróleo, o maior já realizado no Brasil e o maior do mundo nos últimos anos. Segundo estimativas da Agência Nacional do Petróleo, só em royalties e participações especiais, os 4 campos vão gerar 52 bilhões e meio de reais por ano a partir de 2024. Às vésperas do julgamento no STF sobre a legalidade da prisão após condenação em segunda instância, que será retomado amanhã, o cenário ainda é incerto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos beneficiados em potencial, caso se confirme a mudança do entendimento da corte e os ministros decidam pela prisão somente após o trânsito em julgado. Mix, juntos no melhor mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no Hospital Ferreira Machado, que continua sendo a válvula de escape para os atendimentos de emergências aqui para os nossos munícipes, além de moradores também de outras cidades, já que os hospitais públicos da cidade já não estão atendendo, como é o caso do HGG, somente emergência pediátrica lá, o que reforça ainda mais o atendimento aqui, né? A gente sabe que no Hospital Ferreira Machado está acontecendo vários problemas, como a falta de macas, leitos, pessoas, né, nos corredores, esperando aí a sua vez, mas a gente ressalta que mesmo com os RPAs aí, com salários atrasados, né, a gente vê uma boa vontade muito grande da equipe de funcionários e médicos aqui no Ferreira Machado, fazendo o impossível para tentar amenizar essa situação de descaso da Prefeitura de Campos com a saúde da nossa população. A gente fica muito preocupado com isso, que a tendência é piorar, afinal de contas, os hospitais conveniados também estão parando o atendimento e sobrecarrega ainda mais aqui o Ferreira Machado. A gente volta com mais informação pela Mix 100.7. Juntos no melhor mix. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, disse ontem que o texto da reforma da Previdência deve ser promulgado até o próximo dia 16. Segundo o ministro, o texto ainda não foi promulgado por questão de ajuste na agenda do presidente. A cerimônia deve contar com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. E vamos às cotações. Dólar comercial fechou o dia com menos 0,44%, cotado a R$ 3,99. Fonte Valor Econômico. Arroba do Boi Gordo com mais um dia de alta, agora cotada a R$ 163,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. E o açúcar cristal saca 50 quilos fechou o dia com menos 0,38% ao dia, sendo negociada a R$ 65,35. Fonte CPE Exalc. Mix Notícias. E vamos ao esporte, vamos ao futebol. Hoje começa a 31ª rodada do Brasileirão 2019 e às 9h30 da noite, o Vasco em São Januário vai encarar o vice-líder do campeonato, Palmeiras. Amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite, tem o duelo dos tricolores. O Fluminense vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo e o clássico Botafogo e Flamengo será às 8 da noite no Engenhão, também amanhã, quinta-feira.
E agora vamos falar sobre a final da Libertadores. A decisão foi tomada ontem numa reunião organizada pela Conmebol, que durou cerca de 5 horas, da qual participaram os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do River Plate, Rodolfo Donofrio. Também estavam no encontro os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da AFA, Cláudio Tapia. A final da Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, será no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Mix. Agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Bem, estamos aqui na peixaria que é tradicional aqui em Guarulhos, na descida da Ponte de Ferro, né, a Ponte Marcelo Martins, onde os pescadores artesanais, né, que trabalham aqui há mais de 40 anos, sofrem com o descaso do poder público. Né? Não tem limpeza nos banheiros, o banheiro não funciona, não tem zelador, reclamam também, né, do lixo, da limpeza aqui e também da violência provocada à noite aqui por moradores e também durante o dia. Então fica aqui o descaso a esses pescadores artesanais, né, que dependem do sustento das suas famílias e não tem condições nenhuma apropriada aqui para eles trabalharem no local de tradição, né, na venda e comércio de peixes aqui em Campos. Você ouviu Mix Notícias.